realmente uma ciência que caminha ao lado da ciência convencional, mas vai muito além, porque remonta às causas. Em nossa abordagem de ontem, referimos-nos à psicologia transpessoal, confirmando alguns dos paradigmas do espiritismo, e a física quântica, quando conseguiu detectar a energia, como muito bem escreve Fritjof Capra em O Tal da Física. Nesse momento que fez a física quântica, encontrar um mundo de energia, e como o espírito é o princípio inteligente, a energia pensante do universo, a física quântica veio, por uma outra forma, confirmar os postulados da doutrina espírita, mas também a biologia molecular, as doutrinas agora da comunicação virtual, a possibilidade de mandar as imagens, os sons, de mandar até odores, faxes, que saem nos outros aparelhos, entrando de um lado e saindo por outro, com tal celeridade, graças aos inventos e engenhos da tecnologia avançada, da cibernética. Então, gostaria de recordar-me que logo depois das admiráveis experiências de Daniel Goleman, encontrando a inteligência emocional e abrindo o elenco da inteligência intelectiva para aquela outra que é de grande relevância, por referir-se à nossa emotividade, podendo ser trabalhada pedagogicamente na área da educação, desde cedo, para formar indivíduos harmonicamente estabelecidos e não somente intelectualizados e não moralizados. Por volta de 1992, na Universidade da Califórnia de Los Angeles, realizando experiências de eletroencefalograma com topografia, com emissão de pósitrons, em pacientes voluntários, o Dr. Michael Persinger, neurofisiologista, conseguiu perceber que entre os lobos frontais há uma área muito delicada do cérebro que emite uma suave claridade. Fascinado com essa reação fisiológica, o Dr. Persinger convidou o neurocientista Vilayanu Ramachandran para que acompanhasse as suas experiências. E o Dr. Ramachandran ficou ainda mais fascinado quando, observando aquela luminescência, eventualmente disse: "Oh, Brahma!" E a luminescência tornou-se muito mais potencializada. Sendo ele um emérito investigador, deu-se conta que ao enunciar a palavra Deus no seu idioma, o paciente reagira fisiologicamente com uma potencialidade de energia muito maior. Ele repetiu: "Oh my God!" E a luminescência voltou a tornar-se potencializada. Repetiu o nome de Krishna, de Jesus, de Maomé. E à medida que se referia a esses vultos missionários do amor, sob a tutela do mestre Galileu, havia sempre uma potencialização da luminescência. E ele optou por denominar essa área ponto de Deus, que Persinger havia cognominado um ponto de luz no cérebro humano. Mas esse ponto de luz, ou ponto de Deus, que seria? Seria uma reação eletroquímica dos neurônios cerebrais? Teria a ver com algo de maior profundidade? Isso seria equacionado mais tarde por uma física quântica, professora da mesma doutrina, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, a doutora Dana Zohar. Ela era psicóloga e também havia se doutorado em física quântica. E pela sua capacidade de penetrar nesta nobre ciência, conseguiu tornar-se professora dessa doutrina em uma das 10 maiores universidades do mundo.
A doutora Zohar atravessava um período de cepticismo. Ela provinha da cidade de Boston, em Massachusetts, de uma família fundamentalista, profundamente intolerante, do chamado Bible Belt, do cinturão bíblico dos Estados Unidos, que ainda rejeita o criacionismo, o transformismo, melhor dizendo, que ainda rejeita a doutrina de Charles Darwin, a doutrina de Jean-Baptiste Lamarck, fiel ao criacionismo ancestral, deixando à margem o evolucionismo. A doutora Dana Zohar estava num período de profunda depressão, porque ela era filha de uma professora inglesa que ensinara em Boston, casada com um polonês que era alcoólatra. A sua mãe era portadora de uma depressão profunda e depois de um divórcio litigioso em que conseguiu libertar-se da figura perturbadora de um marido alcoólico, ela terminou por suicidar-se, deixando a filha com 12 anos de idade. E isso para a menina foi um teste de resistências e um grito de revolta. Que Deus é este? Porque ele fez isto comigo? Eu sou cristã, sou teísta, amo. Que culpa eu tenho de meu pai ser um alcoólatra e de minha mãe ser uma depressiva e matar-se, deixando-me na orfandade quase sem parentes? Para poder solucionar este conflito, foi estudar psicologia. E porque não se adaptou, foi fazer física quântica. Tornou-se indiferente à religião, rebelde contra o Deus antropomórfico. E agora, depois de haver publicado um livro que se tornou best-seller, O Homem Quântico, ela atravessava um período de grande desalinho mental e emocional. Fora passar umas férias no Nepal com a família. E aquela vida budista, monótona, primitiva, no Nepal, fez que ela mergulhasse nas sombras das reminiscências amargas. Ao retornar a Oxford, passou a ter insônia, uma das síndromes ou dos sintomas da depressão. Ter o sono entrecortado de angústia. E para poder não perturbar o marido, vinha para a sala para escutar música de Berta Bartók. E naturalmente para também usar o álcool. E justificava: meu pai era um alcoólatra, então eu devo ter essa tendência à alcoolofilia. Minha mãe era uma depressiva, eu estou daquela marca dos 30% de descendentes de depressivo que herdam a marca da melancolia. E chegou a um estado quase de suicídio.